a gente dá uma espiada no cenário mais ampliado do que aconteceu hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, particularmente em relação ao discurso do presidente americano. Era muito esperado, o primeiro discurso dele 5 anos depois, e se aguardava algumas linhas, e que linhas foram essas que acabaram sendo ali expostas por Trump, que falou 4 vezes mais do que o tempo alocado dele na Assembleia, faz o que quer, né? Em boa medida, faz o que quer. Vamos conferir. O presidente americano afirmou que mediou o fim de 7 guerras desde que reassumiu a Casa Branca, em janeiro deste ano, e que este deveria ter sido o papel da ONU. Trump criticou o que chamou de ausência das Nações Unidas, que não teriam oferecido nenhum tipo de ajuda na solução desses conflitos. A afirmação, entretanto, é exagerada. Parte desses acordos não resolveu as causas das guerras, apenas garantiu uma pausa temporária nas agressões, como no caso da Índia e do Paquistão e de Irã e Israel. Dealt with the leaders of each and every one of these countries and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. No discurso, o presidente americano também criticou as políticas de transição energética e os países europeus que abriram as fronteiras para refugiados. A Carta da ONU determina que deslocados de guerra têm o direito de pedir asilo em qualquer nação do mundo. I want to repeat that immigration and the high cost of so-called green renewable energy is destroying a large part of the free world and a large part of our planet. Countries that cherish freedom are fading fast because of their policies on these 2 subjects. You need strong borders and traditional energy sources if you are going to be great again. O republicano também voltou a criticar a ditadura venezuelana, acusando Nicolás Maduro de contribuir com o cartel Tren de Aragua. As Forças Armadas americanas deslocaram parte da frota marítima para o Caribe, pressionando Caracas sob o pretexto de combater o narcotráfico. Por último, Trump ainda exigiu que países europeus endureçam as sanções contra o petróleo russo, como uma forma de pressionar o Kremlin a acabar com a invasão à Ucrânia. China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? Ricardo, nos 2 primeiros segmentos do programa a gente deixou bem claro aqui as nossas próprias, digamos, dúvidas, o quanto isto que Trump coloca, expõe, é parte de uma estratégia concatenada, estudada, articulada, ou quanto é simplesmente o momento dele ali, que pode ser completamente outro minutos depois. Mas na busca de um denominador comum do que a gente ouviu nesse discurso do presidente americano hoje, a mim chamou a atenção um sentido muito forte de proteção no sentido não necessariamente comercial, proteção das fronteiras. Ele coloca como muito, digamos, central para ele a ideia de que os países têm que se fechar da imigração, que os países têm que aumentar o nível do que ele, Trump, chama de preservação das suas identidades e culturas nacionais. É algo muito diferente do que a gente sempre ouviu de Washington. O que você destacaria como denominador comum? É isso mesmo. Para ele e para o entorno dele, a ideia é que essa ideia de alianças é uma fantasia. Eles estão no momento de desmantelar o sistema de alianças que protegeu os interesses dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, ele está numa fase, eu diria, quase revolucionária de mudanças na política exterior dos Estados Unidos, mas sempre com um foco doméstico. As mensagens hoje, nesse discurso do presidente, foram dirigidas ao público dele, ou seja, aos votantes dele. Estamos num momento de polarização intensificada pela Casa Branca depois do assassinato de Charlie Kirk há 2 semanas.
E esse discurso de hoje, pode não acreditar, mas também tem essa lógica doméstica de criar inimigos por fora e criar um sistema para proteger a sociedade interna dentro das fronteiras desses inimigos que estão fora e que não podem contar nunca com aliados para proteger os seus interesses. Tiago, vou inverter a questão um pouco para você. Alguns analistas internacionais ficaram positivamente surpreendidos pelo que ele não disse. Por exemplo, vou sair da ONU, não vou pagar mais nada das contas desses caras, porque eles não servem para nada. Ele disse que a ONU não serve para nada mesmo, mas disse que apoia 100%, mas não disse que vai sair. Não negou, ao contrário até, ressaltou a necessidade de se apoiar a Ucrânia na questão da guerra da Rússia. Isso te surpreendeu? Surpreendeu sim, até a ênfase que foi dada. Surpreendeu um outro aspecto também que eu achei muito interessante, foi que há poucas semanas, ele não só falou publicamente, mas ele comunicou para vários de seus assessores em Washington comentavam, da frustração que ele tem nessa unidade entre China, Índia e Rússia, e que ele entende que o caminho é para tentar separar e dividir esses três países, um do outro, principalmente para enfraquecer a China. E o tipo de narrativa que ele fez hoje é uma narrativa que acaba unificando ainda mais essa aproximação entre Rússia, entre China e entre Índia, colocando uma espécie principalmente na Índia, uma pressão grande por conta do relacionamento que eles têm com a Rússia. Então eu acho que isso surpreendeu, o fato dele ter exemplificado ainda mais a Rússia como um alvo nesse momento surpreendeu. Imaginava-se que ele fosse falar mais até de criticando alguns aliados por conta da posição em relação à Palestina. Mas eu acho que o que mais surpreendeu foi o balanço que ele deu e o tempo que ele deu para determinados temas, como, por exemplo, a atenção que ele fez ao Brasil, defender a Ucrânia, criticar muito a Rússia, criticar essa relação entre Índia, Rússia e China, que é algo que ele quer quebrar, mas ele está se aproximando ainda mais, a própria OTAN, a própria Nações Unidas. Foi um discurso de crítica, mas foi surpreendente o peso que foi dado para cada um desses assuntos. Agora, Daniel, há um aspecto de muita relevância ao Brasil, agora não estou falando especificamente da relação Lula, Bolsonaro, Trump, que são as questões ligadas às mudanças climáticas. Ele enterrou que a COP30 poderia ser como, digamos, vitrine. Foi, tirando a parte, obviamente, a referência ao Lula e ao Brasil, William, foi a parte que mais me chamou a atenção do discurso de Trump. Uma coisa é não colaborar com a questão do clima. Isso está claro que Trump nunca ia fazer, já tinha saído do Acordo de Paris na primeira gestão dele, saiu na segunda. A questão é que Trump colocou ali no discurso que ele está disposto a atrapalhar o máximo possível. Diz que aquecimento global não existe, isso deixou muito claro ali, na visão dele não existe, e zombou, quase tirou gargalhada da União Europeia por ter entregado 37% de redução das emissões de gases estufa, dizendo que isso foi um esforço inútil, provocou desemprego. E existe, paralelamente à Assembleia Geral da ONU, uma Semana do Clima em Nova York, em que o Brasil está fazendo um esforço danado ali, como anfitrião da COP30, então é parte mais do que interessada nisso, de engajar e mobilizar outros países que não estão entregando suas metas para 2035, as metas climáticas. De 193 países, 37 apresentaram até agora. A União Europeia, aliás, que sempre nos ensina como fazer e recorre às questões climáticas e ambientais para dar indiretas ao Brasil, ao Mercosul, em discussão de acordo comercial, não apresentou as metas climáticas, por exemplo. Agora, Trump mostrou o quanto os Estados Unidos podem atrapalhar. Podem atrapalhar, William, no final das contas, até em Belém mesmo, que os Estados Unidos anunciaram a saída do Acordo de Paris, mas existe um tempo para isso, que são 12 meses. Então, se quiser baixar uma delegação americana na COP30 em Belém e atrapalhar o máximo possível, ela tem direito de fala e, obviamente, para o seu país, principal emissor do mundo, tem capacidade de atrapalhar. Ele disse na entrevista para a CNN, para Christiane Amanpour, que o Trump foi formalmente convidado, houve um envio de carta há mais ou menos um mês e não houve resposta sobre a participação dele. A gente sabe que ele não vai participar,
mas o Brasil mais ou menos já precificou essa ausência dos Estados Unidos e os Estados Unidos até atrapalhando, e não só isso, ele está transformando um pouco o discurso da COP para quase que uma COP de resistência, porque nada que seja negociado nessa COP de Belém sem a participação dos Estados Unidos, a vigência e a efetividade é muito mais difícil, mas eles estão trabalhando muito nessa questão de o fator Trump amplificar, esse é um fator de amplificação do Brasil e da própria conferência em Belém diante da ausência dos Estados Unidos ou mesmo do Trump atrapalhando. E uma diminuição das ambições, né? Porque se todos os demais emissores olham para o principal, que não está fazendo nada, está até atrapalhando, ali fica um mixed feeling, né? Eu me engajo mais e sou mais ambicioso, ou eu largo o osso porque, afinal de contas, quem precisava fazer não faz? Tem um ponto interessante na coisa do que pode ir para uma mesa de negociação com o Brasil. O que o Brasil hoje oferece de oportunidade para o mundo inteiro? Energia limpa. E o caso do etanol, por exemplo, entra nisso. Hoje o Trump detonou a pegada de carbono, disse que isso não existia, enfim, mas o Brasil é a grande promessa para esse mercado de carbono. Então, vai ser interessante entender, inclusive, como o governo brasileiro vai embrulhar essa história, porque não deixa de ser uma oportunidade de investimento. E aquela dicotomia que a gente traz sempre aqui, né, do Brasil enaltecer a questão da energia limpa, e, ao mesmo tempo, inclusive um paradoxo que vai ter que lidar na COP, e, ao mesmo tempo, insistir na exploração da margem equatorial e de continuar explorando o petróleo, usar essa dicotomia, usar esse paradoxo pode ser interessante para o Brasil nessa conversa com o Trump. Ricardo, eu queria chamar a atenção para mais um aspecto que não está no discurso dele na Assembleia, mas logo depois na série de encontros bilaterais que ele manteve, entre eles com o presidente da Ucrânia. Nós ouvimos o Trump várias vezes se referir à situação da Ucrânia na guerra com a Rússia como uma situação perdida. Hoje ele diz o contrário. Ele escreve, inclusive, isso naquela rede social que ele participa. Ele diz que a Ucrânia está diante da possibilidade de recuperar todo o seu território. O que a gente deve levar a sério? Olha, a semana que vem ele pode revertir a mensagem que ele tinha para a Ucrânia e a Rússia durante o resto dos primeiros meses do seu mandato de hostilidade à Ucrânia e apoio à Rússia. Para ele, cada momento é uma nova negociação, pode avançar com ele e ter uma vitória total, acha um país ou um parceiro econômico e perder tudo o próximo dia. Vimos isso com o caso da Índia, não? Elogiando a liderança da Índia um dia, Modi um dia, e criticando e impondo novas tarifas o próximo dia. Vai ser impossível. Acho que o time de Trump fala disto como uma estratégia para manter incerteza entre os parceiros e adversários, mas a verdade é que é a forma dele governar. É de governar de um dia para outro, sem estratégia, mas também ele tem uma capacidade mediática e entende ao seu público bem e como criar novas narrativas que favorecem as ideias dele. Mas o resultado final é que o que eu estou ouvindo muito na América Latina, em outros países, em outras zonas, é que Estados Unidos está desaparecendo do cenário multilateral e internacional e cedendo muito espaço a outros atores. Então, isso é o resultado final desta forma de fazer a diplomacia e a política exterior. Isso daí é uma afirmação muito contundente, vinda de um diplomata profissional como o Ricardo Zúñiga, Thiago, de que os Estados Unidos estão perdendo a sua capacidade de, digamos, colocar os seus objetivos em áreas críticas. Ele se referiu à América Latina e eu passo a sua atenção por Oriente Médio. Exatamente nos dias, nas horas que precederam essa Assembleia, a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, uma série de aliados dos Estados Unidos reconheceram o Estado da Palestina. Um reconhecimento simbólico por causa da realidade no campo. Os israelenses tornaram praticamente impossível o estabelecimento do Estado palestino.
No caso de Gaza especificamente, o Trump hoje foi explícito. Ele diz, eu não estou gostando que essa guerra continue. Mas ele não faz o quê? Ou ele faz o quê para que ela pare? Ele de fato ele não tem um controle sobre o Netanyahu como ele imagina ter, né? Historicamente, a influência do presidente americano no governo de Israel sempre foi muito alto, muito forte, porque o governo americano ele servia muitas vezes também como uma barreira sugestiva muito forte para alguns atos que Israel planejava tomar na região, inclusive contra a Palestina. Isso já não existe mais. Se os Estados Unidos não conseguem mais ser essa barreira, pelo menos controladora ou opinativa, da intensidade no qual Israel toma suas ações, isso mostra que a influência dos Estados Unidos na região ela cai quase que de forma absoluta, fazendo com que o Netanyahu ele tenha um poder que, comparativamente, nenhum outro presidente de Israel tinha em termos de não se preocupar com a posição forte do governo americano. Ele não se preocupa porque talvez mais cedo do que vários outros líderes globais, ele entendeu a forma como o Trump lida, ele entendeu a forma como o Trump negocia e ele entendeu que muitas vezes ele não precisa adequar suas ações a como o Trump vai se sentir num dia ou no outro. Ele simplesmente pode esperar que essas mudanças surjam naturalmente e seguir o seu curso, sem pressão e sem sentir que existe uma mão de ferro vindo dos Estados Unidos. Bom, vamos deixar com a Thaís a última palavra do programa. Thaís? Não, eu estava buscando aqui, eu vou propor um término diferente, né? Porque teve muita coisa inusitada, muita coisa chocante do discurso do Trump, mas teve uma coisa... É a primeira vez que a palavra apareceu hoje no programa, chocante. Enfim, foi mesmo, mas teve uma coisa assim que até é hilária, porque há poucos dias... Também apareceu pela primeira vez. Nesse discurso dele, nessa história dele de dizer que ele acabou com as 7 guerras e tal, num dos discursos ele disse que tinha acabado, por exemplo, com a guerra do Azerbaijão, como é que ele falou? Azerbaijão e Albânia. Aí, a imprensa americana, os comediantes, né, inclusive nessa história de tentar evitar falar mal dele por causa do Jimmy Kimmel e tal, que inclusive voltou hoje ao ar, né, começaram a fazer uma brincadeira, dizendo, olha, não é mais Azerbaijão e Armênia, é Azerbaijão e Albânia, nós vamos renomear. E hoje ele fala do Azerbaijão e da Armênia corretamente, provavelmente na hora em que o teleprompter funcionou. Então, pelo menos esses segundos de diversão a gente teve no discurso chocante do Donald Trump.